É muito tentador perguntar ao historiador o que vai ser no futuro. A história é um profeta voltado com os olhos para o passado. O historiador não tem a mínima noção do futuro. Se o historiador pudesse prever o futuro, nós teríamos uma posição social e econômica muito mais privilegiada do que a gente tem. Nos interessam as coisas passadas. O que vai acontecer no futuro? Eu não tenho absolutamente nenhuma ideia. Vou lhe dar um exemplo prático e concreto. Voltando de uma viagem ao Oriente Médio, escrevi um livro sobre Jerusalém e anunciando que a paz estava muito próxima de acontecer. Yitzhak Rabin tinha se encontrado com Yasser Arafat, eles tinham se cumprimentado, os acordos começaram a ocorrer e eu escrevi ao final do livro: a paz finalmente vai pousar no Oriente Médio. Yitzhak Rabin foi assassinado semanas depois do lançamento do livro, Yasser Arafat continuou na sua política, a região voltou ao seu fundamentalismo dos dois lados, o livro não vendeu absolutamente nada e eu nunca mais quis fazer qualquer profecia. Ainda deve estar na internet o Oriente Médio que eu escrevi. Ou seja, nunca mais quis fazer qualquer profecia. Por quê? Se me dissessem quando eu me formei na faculdade de História que em 5 anos não haveria mais União Soviética e todo o bloco socialista, eu dizia, isso é insano. É como dizer, daqui a 5 anos, Ilhabela vai dominar a OTAN. Como se alguém me dissesse isso. Isso é impossível. Quando eu era aluno de História, quase metade da humanidade estava em regime socialista. Eram mais quase 1 bilhão de pessoas na China, era o maior país do mundo, a União Soviética ainda é o maior país do mundo, e havia propostas socialistas em vários países. Isso mudou num prazo muito curto. A Guerra Fria terminou por WO, a União Soviética desapareceu, isso mudou. Quem poderia prever isso? Todos aqueles picaretas que logo após um fato acontecer vão à televisão ou escrevem em livros dizendo: eu sabia, desde o início, eu intuía que, na verdade, isso tinha que acontecer. Especialmente nossos amigos economistas, que após uma crise desvio, eram evidentes os sinais de crise. Né? O mesmo banco que detonou essa crise mundial em outubro do ano passado, lançou ações meses antes e teve que restringir a compra de tamanho interesse pela solidez daquele banco. Quer dizer, quem podia prever isso? É por ser imprevisível, é por ser humano, que a vida tanto é fascinante como é inextrincável. Eu não posso prever o futuro. A experiência nos ajuda parcialmente. Por exemplo, a ideia de que eu aprendo com a história significaria que eu só erro na primeira relação amorosa. E nós sabemos que meter o pé na jaca na vida amorosa é eterno. Nós aprendemos com a primeira relação, mas erramos mesmo na segunda. Agora, erro mesmo são homens da minha idade. Aí sim eles pisam na jaca com os 2 pés, e entendem que eles não são mais gostosos, mas gastosos, ou seja, que é um outro tipo de interesse que assiste a isso. Né? E aí, dessa forma, passam a errar ainda mais. Ou seja, o que eu estou dizendo? É imprevisível, é impossível saber o futuro, é impossível, posso estabelecer possibilidades. Se eu andar na Sé de madrugada com notas de 100 euros, eu posso ser assaltado? Posso, mas pode ser que os eventuais assaltantes, olhem, isso é armadilha da polícia, está muito na cara, eu não vou cair nessa, isso é uma armadilha. Pode ser que não aconteça dessa forma. Como eu já disse várias vezes, moro em São Paulo há 22 anos e nunca sofri um assalto na rua. Já tive a casa invadida, mas nunca assalto na rua. Fui assaltado em Viena, em alemão. Quer dizer, nunca, qual a possibilidade de ser assaltado às margens do Danúbio em alemão? É menor do que ser assaltado em São Paulo. Em 22 anos, até agora, eu nunca fui assaltado na rua. Ou seja, é previsível isso? Não sei. Absolutamente não sei. É impossível prever as coisas, mas a gente pode estabelecer possibilidades.